Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No centro de Chicago, em meio aos arranha-céus e à agitação diária, ficava a sede da Sterling & Co., uma corporação multinacional onde prestígio e poder eram tudo. Lá dentro, funcionários de terno circulavam pelos corredores, olhando uns aos outros com cautela, pois, neste mundo, um passo em falso pode custar caro. Samantha Reis, 32 anos, caminhou calmamente em direção ao seu escritório. À primeira vista, ela parecia uma funcionária de escritório comum, pequena, modesta e vestida com simplicidade. Mas por trás de seus olhos calmos, havia uma determinação e uma força que ninguém no prédio poderia imaginar. Michael Sterling, 38 anos, filho do fundador e herdeiro aparente do império, repreendia um colega por um pequeno erro. Sua arrogância tomou conta da sala, e todos prenderam a respiração para não se tornarem a próxima vítima. Quando seus olhos pousaram em Samantha, ele pensou ter visto uma presa fácil. Reis, gritou ele, sua voz ecoando como um martelo na sala de reuniões. Você fez seu trabalho mal de novo? Sinceramente não entendo como você foi contratado. Samantha ergueu o olhar calmamente, o rosto impassível. Ela sabia que qualquer reação emocional seria benéfica para Michael. Vou corrigir isso imediatamente, Sr. Sterling, respondeu ela com uma educação gélida. Mas por dentro, uma tempestade se formava. Cada palavra, cada gesto arrogante de Michael apenas despertava algo dentro dela. Ela não era a jovem ingênua que ele pensava estar humilhando. Samantha Reis era uma ex-campeã internacional em autodefesa e estratégia mental. Cada humilhação, cada injustiça sofrida havia sido registrada, analisada e usada para planejar uma vingança que Michael jamais poderia prever. Enquanto ele continuava a se gabar, sem saber do perigo que estava causando, Samantha silenciosamente prometeu a si mesma: um dia você aprenderá que subestimar alguém pode ser catastrófico. E esse dia logo chegaria. O sol de Chicago entrava pelas grandes janelas de vidro da sala de conferências, lançando raios de luz sobre os rostos tensos dos funcionários. O ar estava carregado de tensão e expectativa. Michael Sterling, sempre o centro das atenções, estava pronto para exercer seu poder e arrogância habituais. Samantha Reis sentou-se na cadeira, com o laptop aberto à sua frente, os dedos prontos para corrigir o relatório criticado. Mas ela sabia que não se tratava apenas de uma questão de números. Era um teste de paciência e compostura. Michael gostava de humilhar aqueles que considerava fracos. Reis, a voz de Michael cortou o ar como um trovão. Todos os olhares se voltaram para ela. Outro erro no relatório financeiro. Francamente, não entendo como você foi contratado. Talvez você devesse se reciclar para algo mais simples. Um murmúrio percorreu a sala, alguns funcionários desviando o olhar, constrangidos, outros reprimindo um sorriso irônico ao pensar em Samantha parecendo envergonhada. Mas Samantha, imperturbável, olhou para Michael com o rosto calmo e comedido. Vou corrigir isso imediatamente, Sr. Sterling. Michael riu baixinho, saboreando a situação. Tenho certeza que você vai tentar. Mas honestamente duvido que você consiga acompanhar aqui. Por trás da máscara de educação, Samantha sentia o sangue ferver, mas sabia que ceder à raiva seria um erro. Cada humilhação, cada palavra ofensiva, cada olhar condescendente estava registrado em sua memória. Ela não era uma funcionária ingênua, já planejava sua vingança, uma vingança que atingiria Michael onde ele jamais esperaria. Após a reunião, Samantha retornou ao seu escritório. Ninguém sabia que ela havia sido uma campeã internacional em autodefesa e estratégia mental, capaz de reverter qualquer situação. Seu passado cuidadosamente escondido agora era um trunfo. Ela começou a analisar as reações de Michael, suas fraquezas, seus hábitos, cada detalhe que pudesse ser usado em sua vingança. Naquele dia, Samantha compreendeu uma verdade simples mas poderosa: subestimar alguém como ela poderia ser catastrófico. E Michael acabará de cometer o primeiro erro da sua vida. A chuva caía suavemente sobre o horizonte de Chicago quando Samantha voltou para casa naquela noite. Seu apartamento, minimalista e elegante, refletia perfeitamente sua personalidade: discreto, eficiente e controlado. Ao largar o casaco, seu olhar pousou nos troféus e fotos cuidadosamente alinhados em uma prateleira. Cada medalha e certificado contava uma história que poucos conheciam. Samantha Reis nem sempre fora essa assistente discreta. Alguns anos antes, ela era uma figura reconhecida no mundo das artes marciais e da autodefesa. Campeã nacional e depois internacional, enfrentou as melhores oponentes do mundo todo, conquistando títulos e respeito. Mas um dia, traída por um mentor influente e vítima de manipulação política no circuito profissional,
ela desapareceu da mídia. Ela havia escolhido reconstruir sua vida longe da arrogância e dos holofotes, longe dos homens que pensavam que poderiam diminuí-la. Ela se lembrava daquela traição como uma queimadura que transformará em força. Cada humilhação, cada injustiça, cada olhar condescendente que receberá no passado fora anotado, analisado e transformado em um plano estratégico. Ela sabia que a vingança não vinha da raiva imediata, mas da paciência e da precisão. Naquela noite, sentada em frente ao seu caderno, Samantha começou a escrever. Ela detalhou cada interação com Michael Sterling, analisando sua arrogância, suas fraquezas e seus hábitos. Sua estratégia estava tomando forma lentamente, mas com uma clareza implacável. Cada passo precisava ser calculado. Humilhar Michael da mesma forma que ele havia humilhado os outros, mas de forma pública, irreversível e elegante. Samantha sabia que não podia se contentar com retaliações mesquinhas. Michael Sterling precisava aprender uma lição definitiva: subestimar alguém pode ter consequências catastróficas. E ela prepararia essa lição cuidadosamente. Antes de ir para a cama, ela olhou para seus troféus uma última vez. Uma centelha de um passado glorioso brilhou em seus olhos. O mundo havia esquecido Samantha Reis. Mas logo Michael e todos que duvidaram dela se lembrariam. E desta vez a vingança seria perfeita. No dia seguinte, Samantha acordou com a determinação intacta. Ela sabia que a vingança não se resumia apenas ao confronto direto, mas também à estratégia sutil e ao timing perfeito. Michael Sterling era arrogante e seguro de si, e era exatamente isso que o tornava vulnerável. Naquela noite, uma grande festa beneficente estava sendo realizada na Sterling, e Michael deveria comparecer para melhorar sua imagem pública. Samantha, com sua experiência e descrição, decidiu comparecer, mas não como convidada oficial. Ela se esgueirou para os bastidores, observando silenciosamente as interações e anotando cada detalhe, as manobras de Michael, seus contatos e, principalmente, a maneira como ele manipulava os outros para se promover. Samantha sutilmente interagiu com o sócio-chave de Michael, um investidor influente. Sem revelar sua verdadeira identidade, ela inseriu algumas informações cuidadosamente selecionadas, insinuando que algumas das decisões recentes de Michael poderiam colocar a empresa em risco. As palavras eram precisas, calibradas para semear dúvidas sem deixar rastros diretos. O investidor franziu a testa, visivelmente preocupado. Enquanto isso, Michael, ocupado sorrindo e dando abraços, não notou nada. Ele riu confiante, sem perceber que cada palavra que Samantha dizia era uma peça de um quebra-cabeça que ele só entenderia quando estivesse completo. Depois da festa, Samantha foi para casa. Ela sabia que sua primeira atitude havia dado resultado. Ela começara a minar a imagem de Michael, a introduzir rachaduras em sua aura de invencibilidade. Mas também sabia que aquilo era apenas o começo. O verdadeiro confronto viria mais tarde, quando todos os elementos estivessem reunidos para uma reviravolta espetacular. Naquela noite, observando as luzes da cidade brilharem na chuva, Samantha se sentiu mais viva do que nunca. A vingança era uma arte, e ela acabará de lançar a primeira pedra em sua teia. Michael Sterling achou que estava jogando um jogo que conhecia. Estava prestes a descobrir que o jogador mais formidável da cidade já havia se posicionado. Os dias seguintes foram dedicados à preparação. Samantha sabia que uma vingança completa exigia aliados e uma estratégia abrangente. Ela contatou ex-colegas e amigos influentes, pessoas que conhecera durante sua carreira internacional e que sempre respeitaram sua inteligência e resiliência. Havia David Clarke, um ex-analista financeiro que se tornou consultor estratégico de diversas empresas líderes, capaz de detectar fraquezas e erros ocultos em decisões executivas. E havia Maya Thompson, uma especialista em comunicação e relações públicas que conseguia transformar informações sutis em mensagens poderosas, projetadas para influenciar a opinião pública. Juntos, eles formavam um círculo pequeno, mas formidável. Em seu primeiro encontro secreto em um elegante café de Chicago, Samantha expôs seu plano. Michael Sterling é arrogante, imprudente e completamente cego pelo seu ego. Cada humilhação que ele infligiu pode se tornar nossa ferramenta. Mas devemos agir com precisão, sem raiva cega, sem impulsividade. Cada movimento deve ser estratégico. David assentiu impressionado. Ela tem razão. Podemos começar circulando informações discretamente para seus principais investidores e parceiros, fazendo-os duvidar de suas decisões, enquanto permanecemos invisíveis. Maya acrescentou, e podemos preparar uma campanha de mídia sutil que reforçará as rachaduras em sua imagem pública. Michael sempre se gaba de ser infalível. É exatamente isso que o torna vulnerável. Samantha sorriu.
Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua força combinada com a de seus aliados tornaria a vingança uma realidade. Cada ação, cada palavra, cada encontro era calculado para enfraquecer Michael, sem jamais dar a impressão de um ataque direto. Enquanto isso, Michael continuava com suas manobras habituais, sem perceber que seu império pessoal começava a ruir. Cada sorriso, cada abraço que ele dava era observado e analisado por Samantha e sua equipe. Os aliados inesperados de Samantha tornaram-se instrumentos silenciosos de sua estratégia, cada um desempenhando um papel crucial na preparação para o confronto final. Essa aliança marcou um ponto de virada. Samantha não estava mais sozinha. Ela agora tinha os recursos e a inteligência coletiva para transformar cada humilhação do passado em uma obra-prima de vingança. Michael Sterling achava que controlava tudo ao seu redor. Logo descobriria que subestimar Samantha Reis foi o maior erro de sua vida. Algumas semanas depois, uma importante reunião estratégica estava acontecendo na Torre Sterling & Co. Todos os executivos seniores e investidores-chave estavam presentes, prontos para analisar o desempenho recente da empresa. Michael Sterling, confiante e extravagante, estava no centro, distribuindo sorrisos e apertos de mão, convencido de que nada nem ninguém poderia desestabilizá-lo. Samantha desta vez foi oficialmente convidada como consultora externa para um projeto de comunicação, uma função que sua equipe havia organizado meticulosamente. Sua entrada foi discreta, mas seu olhar atento observava cada movimento de Michael, cada reação de seus parceiros. Ela sabia exatamente como e quando atacar. Quando ele iniciou sua apresentação, gabando-se de seus sucessos e controle absoluto sobre a empresa, Samantha começou a fazer perguntas sutis, mas diretas. Senhor Sterling, pode explicar como foi avaliada a decisão de investimento para este projeto? Parece haver inconsistências entre as previsões e os resultados reais. Um murmúrio percorreu a sala. Michael, surpreso com a precisão da pergunta, franziu a testa. Seguimos todos os procedimentos padrão, gaguejou, sentindo a atenção dos investidores voltada para ele. Samantha não parou por aí. Calma e profissionalmente acrescentou. Alguns relatos sugerem que algumas decisões foram tomadas sem consulta completa à equipe de gestão. Talvez possamos esclarecer esses pontos? Os investidores trocaram olhares, alguns demonstrando preocupação. Michael sentiu o clima ao seu redor mudar. Sua confiança vacilou pela primeira vez em público. Samantha, por sua vez, continuou a observar e a guiar sutilmente a discussão, deixando seus aliados agirem nas sombras para corroborar cada dúvida semeada. Ao final da reunião, Michael saiu da sala tenso e confuso. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido, mas todos sentiam que ele não estava completamente no controle. Samantha, por outro lado, sentiu a primeira rachadura em seu império. Seu plano estava progredindo perfeitamente. Aquele dia marcou uma virada. Michael Sterling não era mais invencível. Samantha usará sua paciência, estratégia e calma para minar sua fachada pública. E isso foi só o começo. Poucos dias após a reunião de estratégia, Michael Sterling ainda estava abalado. Seus colegas notaram sua inquietação incomum, e alguns investidores começaram a fazer perguntas a portas fechadas. Michael, acostumado a estar no controle de todas as situações, sentiu o peso da incerteza pela primeira vez. Samantha decidiu que era a hora do próximo passo, o confronto direto. Esperou até que o escritório de Michael estivesse vazio e bateu suavemente à porta. Sem esperar por uma resposta, entrou com seu andar calmo e confiante, traindo sua confiança. Michael se levantou abruptamente da cadeira, surpreso e irritado. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, tentando esconder seu nervosismo atrás de uma máscara de autoridade. Samantha cruzou os braços, o olhar fixo nele com uma intensidade gélida. "Precisamos conversar, Michael. Está na hora de algumas verdades serem reveladas." Michael riu nervosamente, pensando que conseguiria intimidar Samantha com sua arrogância habitual. "Sério? E que verdades você teria para me contar, assistentezinha?" Um sorriso frio surgiu nos lábios de Samantha. "Você me subestimou. Acha que sou fraca e insignificante. Mas o que você não sabe é que eu nunca fui essa pessoa." Ela deu um passo à frente, levantando levemente a mão para revelar uma pasta cuidadosamente preparada. Os documentos revelavam suas habilidades anteriores, suas credenciais e sua experiência como campeã internacional em autodefesa e estratégia mental. Cada palavra foi escolhida para atingir Michael onde ele se considerava intocável, seu ego e seu controle sobre a empresa. Michael recuou atordoado, incapaz de esconder a surpresa. A mulher que ele pensara ter humilhado não só era capaz de igualá-lo, como agora tinha provas de sua superioridade estratégica. Você estava
gaguejou ele procurando palavras. Mas Samantha continuou, implacável. Toda a humilhação que você infligiu, toda a arrogância, todo o erro de julgamento, tudo faz parte deste plano. E você acabou de cair na minha armadilha. Michael, pela primeira vez, sentiu a vertigem da vulnerabilidade. Seu mundo, construído sobre controle e arrogância, começava a ruir. Samantha, calma e imponente, acabará de restaurar o equilíbrio de poder. Esse confronto marcou uma reviravolta decisiva. Michael Sterling não era mais o mestre indiscutível. E Samantha Hayes, finalmente revelando a força que ele jamais suspeitara, acabará de lhe mostrar que a vingança pode ser elegante, precisa e implacável. Uma semana depois, a Sterling & Co realizou um evento especial para a mídia para anunciar suas novas parcerias e fortalecer sua imagem pública. Michael Sterling, confiante e extravagante, preparou-se para brilhar sob os holofotes, distribuindo abraços e sorrisos como sempre. Mas ele mal sabia que Samantha Hayes havia orquestrado cuidadosamente o momento para transformar a cena em sua própria vingança. Samantha chegou ao evento com sua identidade oficial de consultora. Ela havia escolhido este local estratégico. Jornalistas, investidores e executivos-chave da empresa estariam presentes. Cada detalhe da organização, dos convites aos discursos, havia sido cuidadosamente planejado para criar o ambiente ideal. Quando Michael subiu ao palco para fazer seu discurso, Samantha silenciosamente se posicionou atrás dele, com o olhar fixo em cada movimento e em cada palavra. Então, assim que ele começou a se gabar de suas realizações, ela pegou o microfone com a autoridade e a elegância de uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo. Senhoras e senhores, acredito que é hora de esclarecer algumas informações sobre a Sterling & Co. Sua voz clara e calma silenciou a sala instantaneamente. Os repórteres surpresos ergueram suas câmeras. Michael se virou boquiaberto, incapaz de entender como Samantha havia falado. Com calma e precisão, Samantha revelou as evidências de suas descobertas, erros estratégicos, decisões precipitadas e consequências ignoradas das ações de Michael. Cada revelação era apoiada por documentos e depoimentos sutis, apresentados de forma elegante porém implacável. A sala ficou em choque. Investidores trocavam olhares preocupados, jornalistas anotavam cada palavra com avidez. Michael tentou se defender, gaguejando, mas sua arrogância o traiu. Cada gesto, cada palavra desajeitada, reforçava o impacto da revelação. Samantha encerrou seu discurso lançando um olhar gélido para Michael. Subestimar alguém pode ser um erro caro. Espero que este momento sirva de lição para você. O silêncio pairou por alguns segundos, então um murmúrio percorreu a sala, rapidamente seguido por felicitações e murmúrios de admiração por Samantha. Michael, publicamente humilhado, sentiu seu controle se esvair. A mulher que ele considerava fraca acabará de superá-lo e voltará toda a atenção para si mesma. Naquele dia, Samantha Hayes não se vingou apenas. Ela demonstrou que a força não reside na intimidação, mas na estratégia, na paciência e no autocontrole. Michael Sterling acabará de aprender, da maneira mais pública possível, que sua arrogância tinha um preço. Os dias que se seguiram ao evento foram um pesadelo para Michael Sterling. A imprensa cobriu extensivamente o discurso de Samantha Hayes, destacando suas revelações com manchetes impactantes e análises detalhadas. As redes sociais enlouqueceram, comentando cada detalhe da humilhação pública. Para Michael, o impacto foi imediato e brutal. No escritório, os investidores começaram a fazer perguntas urgentes. Alguns questionavam suas decisões passadas, outros exigiam responsabilidade por projetos questionáveis que ele havia apoiado. Até mesmo seus funcionários mais leais pareciam hesitar, lançando olhares preocupados e cochichando entre si. O normalmente confiante Michael se viu na defensiva, gaguejando explicações desajeitadas. Enquanto isso, Samantha observava com satisfação. Ela nunca havia buscado humilhar por humilhar, sua vingança era calculada e justa. Cada falha na imagem pública de Michael reforçava seu plano e ressaltava sua própria força. Ela sabia que ele precisava aprender uma lição vital: arrogância e intimidação têm um preço. Seus parceiros comerciais mais influentes começaram a exigir revisões e um controle mais rigoroso de suas decisões. Michael percebeu que seu império, construído com base em seu carisma e domínio, estava frágil. Mesmo dentro de sua família, alguns membros começaram a sussurrar que sua reputação havia sido seriamente prejudicada. Samantha, por sua vez, continuou avançando calmamente. Seus aliados estratégicos, David e Maya, haviam preparado um acompanhamento perfeito, análises financeiras, relatórios e comunicações discretas, reforçando a credibilidade de suas revelações.
Michael, isolado e sobrecarregado, começou a entender que subestimar Samantha Reis havia sido o maior erro de sua vida. Pela primeira vez, ele viu as consequências diretas de suas ações passadas. Toda a humilhação que infligiu, toda a arrogância que demonstrou, agora voltavam para assombrá-lo. E Samantha, elegante, profissional e impassível, permanecia no controle. Este capítulo da vida de Michael Sterling havia chegado ao fim. O homem arrogante que se acreditava invencível acabará de descobrir o poder de uma vingança bem orquestrada. Samantha, invencível, transformará sua paciência e inteligência em um triunfo inegável. As semanas seguintes foram de completa reviravolta. As ações da Sterling & Co sofreram um choque, com alguns investidores exigindo uma mudança na gestão e uma supervisão mais rigorosa. Michael Sterling, ainda se recuperando da humilhação pública, viu sua imagem se deteriorar ainda mais a cada dia. Samantha Reis, por sua vez, tornou-se uma figura respeitada e admirada. Ofertas de emprego de prestígio abundavam, empresas interessadas em se beneficiar de sua estratégia, visão e postura a contatavam diretamente. Ela recebeu ofertas para se tornar consultora sênior, liderar projetos de transformação e até mesmo participar de conferências internacionais para compartilhar sua experiência e resiliência. Apesar dessas ofertas tentadoras, Samantha não buscava apenas capitalizar sua vitória pessoal. Para ela, a revanche era uma demonstração. Ninguém deveria se intimidar com a impunidade. Seu triunfo trazia uma mensagem clara: inteligência, paciência e estratégia superam a arrogância e a brutalidade. Michael, por sua vez, enfrentava as consequências reais de suas ações. Alguns sócios estavam deixando o escritório, outros exigiam reuniões para reavaliar suas decisões passadas. Seus colegas, que antes o temiam, não o respeitavam mais da mesma forma. Mesmo dentro de sua família, murmúrios de preocupação e críticas eram ouvidos. Cada passo que ele dava parecia ser um lembrete de seu fracasso público. Samantha, agora invencível em sua calma e compostura, observava a situação com satisfação. Ela havia transformado sua humilhação inicial em uma vitória completa, estratégica e elegante. Michael Sterling aprenderá da maneira mais difícil que subestimar alguém pode ser desastroso. E à medida que Samantha avançava em sua carreira e vida com confiança e dignidade, ela sabia que sua maior conquista não era simplesmente humilhar Michael. Era demonstrar o poder da paciência, inteligência e autocontrole em um mundo onde a arrogância muitas vezes parecia reinar. Poucos meses depois, a vida de Samantha Reis mudou completamente. Ela caminhava pelas ruas de Chicago com uma serenidade renovada, observando as pessoas e desfrutando de uma sensação de liberdade que nunca havia conhecido. Ofertas de colaboração de prestígio continuaram a chegar, mas ela escolheu cada projeto com sabedoria, guiada por sua paixão e visão. Michael Sterling, por sua vez, vivia agora à sombra do seu próprio fracasso. Cada movimento, cada decisão era escrutinada por seus colegas, sócios e até mesmo pela família. A mulher que ele considerava fraca e insignificante não só havia conquistado o poder, como também provado publicamente que ele não era invencível. Sua arrogância, que antes era sua força, tornará-se sua maior fraqueza. Samantha ainda se lembrava do dia em que Michael a humilhara naquela reunião. Ela sorriu suavemente, reconhecendo que aquela afronta havia sido o gatilho para uma transformação profunda. A vingança nunca fora motivo de raiva para ela, fora uma ferramenta de justiça, poder e controle. Sentada em um parque, ela observava o pôr do sol iluminando os arranha-céus da cidade. A lição era clara: a verdadeira força não reside na intimidação ou na arrogância, mas na resiliência, na estratégia e na paciência. Aqueles que subestimam os outros muitas vezes descobrem seus erros tarde demais. Michael Sterling, apesar de todo o seu poder e riqueza, aprenderá essa lição da maneira mais difícil. Samantha, por outro lado, marchava confiante para o futuro, invencível em sua dignidade e postura. A cidade inteira parecia ecoar seu triunfo silencioso. A tempestade havia passado, mas deixará para trás uma mulher transformada, mais forte e mais respeitada do que nunca. E assim, Samantha Reis continuou sua vida com uma vitória nas mãos, um espírito livre e uma lição gravada em sua memória para todos aqueles que achavam que poderiam intimidá-la. Subestimar alguém pode ter consequências terríveis, mas ser paciente, inteligente e estratégico transforma a injustiça em triunfo.